Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. China habilitou mais 5 frigoríficos de carne suína brasileira para exportação. Principais insumos da suinocultura e da avicultura iniciaram o mês de novembro com altas nas cotações. Preços da soja em grão voltaram a subir no mercado brasileiro. Vamos falar também sobre a influência tecnológica de informação no agronegócio. Vamos ver como anda o mercado de commodities e você vai ver também que as chuvas devem começar para valer a partir desse final de semana aqui na região centro-oeste. O Agora Agro já está no ar. A China habilitou mais 5 frigoríficos de carne suína brasileira para exportação. A notícia ela foi divulgada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por meio do seu Twitter. Mas uma notícia muito boa para a pecuária brasileira, resumiu a ministra. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, agora o Brasil passa a contar com 16 plantas credenciadas a exportar carne suína para o mercado chinês. Além das 5 plantas produtoras de carne suína, a China habilitou outras 5 para exportação de carne bovina. A carne de frango também foi contemplada e mais 3 agora podem exportar, totalizando 46 plantas aptas a fornecer ao mercado chinês. O país mais afetado pela peste suína africana se tornou o principal destino da carne suína brasileira em 2018 e continua assim neste ano. Junto a Hong Kong, a China recebeu 53% de toda a carne embarcada no acumulado de janeiro a outubro deste ano. E nesse período foram embarcadas 515 mil toneladas da proteína, o que representa um crescimento de 14,2%. Já a soma das exportações, ela atingiu no período o valor de $1.136.000, um crescimento de 30% no período. Os principais insumos da suinocultura e da avicultura iniciaram o mês de novembro com alta nas cotações. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, agora na última segunda-feira, dia 11, os compradores voltaram a demonstrar interesse por novos lotes de milho no mercado spot, aquele entre as empresas, o que elevou os preços do cereal nos últimos dias, na maior parte das praças acompanhadas pelo órgão. Já nos portos, o ritmo de negociação diminuiu, visto que muitos vendedores têm priorizado a comercialização no mercado doméstico, onde os preços estão mais atrativos. Ainda assim, os embarques estão firmes e devem se manter aquecidos nos próximos meses. Segundo a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de milho somaram 6 milhões de toneladas em outubro, apenas 5,6% abaixo das de setembro. Já no mercado interno, entre o dia 1º e 8 de novembro, o indicador Esalq BMF-Bovespa, lá em Campinas, no estado de São Paulo, subiu 3,3%, fechando a saca a basicamente R$ 43,00. Isso na última sexta-feira, dia 8. Os preços da soja em grãos voltaram a subir no mercado brasileiro, um cenário que preocupa representantes de indústrias. Isso porque muitas mostram dificuldades em repassar os maiores custos para os derivados farelo e óleo. Segundo colaboradores do CEPEA, parte das fábricas já reduziu o processamento neste ano ou paralisou as atividades, devendo retomar a produção apenas na entrada da próxima safra. Nos últimos meses, a firme demanda por óleo de soja para atendimento de contratos de produção de biodiesel favoreceu a receita de esmagadoras. Por outro lado, a maior produção de óleo gerou certo excedente de farelo, o que, por sua vez, pressiona as cotações desse derivado e, consequentemente, as margens das empresas. Com a proximidade das festas de final de ano e feriados,
As indústrias frigoríficas estão em busca de animais para atender ao aumento de demanda do final de ano. E diante desse cenário, é bem possível que tenha oferta de preços maiores para a arroba e os pecuaristas devem aproveitar para esse momento conseguir, vamos dizer assim, boas margens de lucros. De acordo com a Scott Consultoria, o cenário é de disponibilidade restrita de animais e não é esperado um aumento do volume de boi de coxo ou de pasto em um curto prazo. A disputa entre as indústrias por matéria-prima, ela tem aumentado e o que nós temos é um momento favorável para o consumo com recebimento, principalmente do 13º salário. Festas de final de ano e exportações recordes também podem ajudar. Até o momento, as programações de abate estão ao redor de 3 a 4 dias úteis no estado de São Paulo e também no Pará. No caso das empresas que trabalham com boi a termo, estão com as escalas mais confortáveis, de 5 a 6 dias úteis. E mesmo essas indústrias não têm testado no mercado preços menores. Isso mostra que os compradores não estão apostando no aumento do volume de animais. Atualmente, as referências para arroba em São Paulo estão acima de R$ 180, considerando o preço bruto. Quando se faz os descontos dos impostos, os preços ficam próximos a R$ 178,50 à vista. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre influência tecnológica de informação no agronegócio. Vamos falar também sobre o mercado de commodities e sobre as condições climáticas que estão meio irregulares. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, indicam que ainda há uma má distribuição de chuvas entre a região centro-oeste, mas a previsão está indicando que as condições elas devem mudar ainda no final desta semana. Já a região nordeste do Brasil, as mudanças devem demorar um pouco mais de tempo para acontecer. Não vem chovendo nem no leste e nem no interior da região nordeste. E isso vem trazendo registros da umidade relativa do ar abaixo de 20%, especialmente no oeste da Bahia e também no Piauí, segundo dados do INMET. Nos últimos 3 dias, os maiores volumes de chuvas eles foram registrados nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E agora eu vou conversar com Kelson Duarte de Lima e Silva. O Kelson ele é analista de sistema da 2MI. E nós vamos falar sobre a influência tecnológica no agronegócio. Kelson Duarte, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por ter aceito o nosso convite, para a gente discutir aí um tema muito interessante e um tema atualíssimo, né? Que é, vamos dizer assim, para a gente tentar entender, a área da computação ajudando o produtor rural. É isso mesmo? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que nós estamos aqui um pouco para discutir um pouco sobre as tendências, né? E o que pode ser aplicado hoje dentro do agronegócio. É claro que já vem sendo feito um trabalho muito intenso, né, pelos grandes fabricantes aí dentro do agro, principalmente em relação à parte a parte mecânica, a parte de automação, né, dentro do agronegócio, né? Mas a gente pode aqui dar uma pincelada, né, vamos falar assim, sobre aquilo que tem de tendências dentro do agro. Infelizmente, as pessoas mais velhas, assim, acima dos seus 50, 60 anos, pode confirmar isso que eu vou falar agora. Era muito comum a gente olhar para o tempo e falar amanhã vai chover ou daqui uma semana vai chover. Você pode jogar semente no pó que amanhã à tarde chove. Infelizmente, nós estamos aí chegando já no dia, basicamente, estamos na metade do mês de novembro.
a região centro-oeste está péssima de chuva, Goiás está passando por um problemão com essa falta de chuva, corre-se o risco até de perder já algumas lavouras que foram plantadas. E hoje nós temos aí uma ferramenta fundamental, fantástica, vamos dizer assim, que é a internet, que é a computação, que ajuda o produtor rural a errar mesmo, a menos, quer no plantio, na época do plantio, quer na colheita, na armazenagem, na contabilidade de todo o processo. É mais ou menos isso. É isso aí. E o que nós temos visto, né, ou seja, com a tecnologia, né, ou seja, ajudando dentro da linha do plantio, quando você fez a introdução aqui falando sobre a questão das chuvas, né, nós conseguimos hoje fazer o mapeamento, né, das talhas. Eu consigo ter o talhão já definido para que nós possamos fazer os plantios. Nós conseguimos fazer um mapeamento, né, de cada talha. Nós conseguimos aplicar sensores em cada região para saber a questão de umidade de solo, da acidez, ou seja, e hoje nós temos tecnologias, né, aplicadas dentro do agronegócio, por exemplo. Nós temos ouvido falar muito sobre drones, né? Uhum. Então, dá para associar essa tecnologia para mapear zona de calor. Tem regiões que estão mais quentes, estão mais, igual você abordou, a região que está mais seca, com mais umidade. É hora de fazer o plantio nesse talhão, no outro. Né? A gente vem observando um nível de automação para o agronegócio que favorece o produtor. De forma geral, ou seja, nós temos visto a aplicação de sensores dentro da área de plantio para fazer a identificação se é hora ou não de aplicar insumos, é verdade. Né? Se é hora ou não de colocar o grão. Né? Você falou, olha, está faltando chuva, não iniciou o período ainda correto, né? Mas eu tenho partes da minha área de plantio que já recebeu uma quantidade X de chuva. Posso aplicar ou não os grãos? E a tecnologia, de uma forma geral, vem nos apoiando nisso. Aí nós temos falado, né, ou seja, de inteligência artificial, de Big Data, tudo isso para apoiar o produtor. Nós temos tecnologias específicas, né, ou seja, de inteligência artificial, que o produtor pode questionar, né, ou seja, uma inteligência artificial sobre algumas questões específicas, né, principalmente é hora de plantio em determinada região, e a própria inteligência artificial fazer a resposta para o produtor. É claro que, de uma forma geral, o Brasil ainda é carente de infraestrutura em determinadas regiões, mas nós podemos, com o apoio de algumas operadoras ou até com um pequeno investimento, você fazer a conectividade de toda a sua área de plantio. Isso favorece o produtor na hora de fazer o plantio, na hora de acompanhar o crescimento da sua safra, na hora de fazer a colheita, tudo isso... E na hora de vender também. E na hora de vender também, porque aí eu vou estar, né, se eu estou conectado na internet, se eu estou conectado ao mundo tecnológico, eu consigo acompanhar o movimento econômico para fazer essa aplicação ou a venda dos meus grãos, né? Não só, desculpa interromper, mas não só em grãos, né? A gente está falando aqui no âmbito de plantio, mas isso também é aplicado também na pecuária. Tanto né? de leite quanto de corte. Perfeitamente. Uhum. É hora de comprar ou de vender o gado, né? Ou seja, se eu compro num período de seca e eu sei, né, do potencial, se eu fiz uma silagem, se eu sei que vai chegar a chuva no período certo, eu consigo fazer a engorda desse gado, né, acompanhando tecnologicamente. Ô Kelsey, isso daí é uma estrada que não tem mais volta, né? Nem volta e nem curva, né? Sim, não tem volta, né? Nós estamos a cada dia, as grandes empresas do mundo tecnológico têm investido cada dia mais no agronegócio, porque nós sabemos que ou seja, é o futuro do nosso país. A gente tira muitos recursos do agronegócio, né? E nós temos visto, né, e ouvido falar no mercado sobre o agronegócio 4.0, né? Ou seja, falando de inteligência artificial, falando de automação das máquinas. Você falou assim, né? Ou seja, da época da computação, né? Da época da computação nós não ouvimos falar de um trator ou uma colheitadeira fazer um processo de colheita sozinha, né? Ou seja, sem intervenção humana. Né? Mas nós temos hoje a parte de orientação das máquinas por GPS, que ela faz a colheita sozinha, junto com os sensores aplicados à terra,
nós conseguimos identificar se aquela região está na hora de receber o insumo também, ou seja, colheita e já aplicação de adubo simultaneamente. Né, eu posso ter essas correções do solo, né, junto com a tecnologia. Né, e aliado a tudo isso, nós vemos, ou seja, todos esses dados que nós colhemos servem para o produtor tomar a decisão para a próxima safra. É verdade, né? É verdade. Hoje é muito difícil errar. Basicamente só erra quem quer ou quem não tiver conectado. Se você que está nos acompanhando quiser alguma informação, bater um papo com o Kelson, perguntar alguma coisa sem compromisso nenhum, anota o telefone do Kelson aí. É 629-9267-6747. Facinho de decorar. Liga para o Kelson, que eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar. Kelson, muito obrigado. E pode ter certeza, nós estamos aqui com as portas abertas para esse tipo de tema que é muito bom, ok? Eu que agradeço. Obrigado. E o agronegócio... e depois do intervalo nós vamos falar sobre mercado de commodities. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Luiz Antônio de Brito. O Luiz ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora e nós vamos falar sobre temas interessantes. E um desses temas nós vamos falar sobre a produtividade aqui no Brasil, que no geral, no campo, agora nesses últimos 43 anos, foi uma mudança radical, uma mudança muito significativa. Luiz, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E eu tenho certeza que esse tema é um tema que vai agradar muita gente. Tudo bem, Toninho? Estamos aqui para tentar ajudar. Luiz, produtividade no geral, no campo, nos últimos 43 anos. Uma mudança muito grande, né? Pois é, Antônio. Foi feita agora uma pesquisa, né, pelo MAPA, a Secretaria de Política Agrícola, mais o CPEA, mais a própria Embrapa, e mostrou como que o campo cresceu em produtividade, o campo brasileiro em vários segmentos, né? Quando a gente observa que o Brasil cresceu em média 3,36% ao ano em produtividade, mesmo passando processos de climas e secas extensas em alguns desses anos, o Brasil mostra que ele se consolidou e desenvolveu muito nesse perfil da tecnologia, o avanço da mão de obra. Como o Brasil também era limitado na sua questão de logística, forçou com que o produtor desenvolvesse mais métodos de produção numa área menor, né? E para você ter uma ideia, a mesma média dos Estados Unidos em produtividade é 1,36, né? O Brasil cresceu em produtividade assustadoramente mais do que a Austrália, do que a Argentina, do que vários países. Isso mostra que investimento em ciência, tecnologia, infraestrutura, em políticas públicas, em novos mecanismos de comercialização e crédito, né, fizeram o Brasil realmente chegar nesse ponto, Tony, e a cada dia a gente observa o Brasil produzindo mais, sem ter que crescer tanto a sua área, né? Você tocou num ponto, Luiz, que é um ponto muito importante, que eu debato muito esse ponto. O nosso país está precisando ter assim uma mudança radical de comportamento, principalmente da classe política. Infelizmente, uma boa parte das pessoas que comandam a política brasileira não tem condição de estar lá em cima. Infelizmente. Nós temos gente muito boa, mas é um grupo pequeno. No geral, eu acho que a partir do momento que nós tivermos
uma Câmara de Deputados Federais, um Senado, câmaras estaduais, coesa, pensando no país, ninguém segura isso aqui não, né, Luiz? Quando o pensamento é coletivo, a expectativa de você crescer em nível social, em nível global e que todos participem, eu não defendo somente um determinado nicho de mercado, mas você enxerga o mercado... Não, tem que ser como um todo. Como um todo e todos tenham condições de participar, realmente o Brasil consegue mostrar e a própria população também consegue usufruir desses resultados, né? A prova tanta é que nesses 43 anos aí, o nosso país foi basicamente o país que mais cresceu no mundo em termos de produtividade, né, Luiz? Exatamente. Mesmo com os problemas climáticos que nós passamos. Climático, político, social, financeiro, tal, estrutural, enfim, tudo, e tudo. Tudo, Exatamente. Tudo. Nós temos países aí muito mais, vamos dizer, consolidados do que o nosso, que infelizmente não cresceu tanto que o nosso cresceu. Mas eu ainda tenho fé, eu acho que nós vamos chegar em momentos excelentes aqui no nosso país. Um outro ponto, Luiz, que eu gostaria de falar é em relação ao milho, a embarque de milho. Olha, Tonino, o Brasil, para você ter uma ideia, nós em 2009, o Brasil exportou 10 milhões de toneladas de milho. Nós estamos praticamente comemorando um recorde de exportação, agora devemos fechar 2019, com mais de 41 milhões de toneladas exportadas. É muita coisa, né, Luiz? É muita coisa e nós conseguimos fazer mais ainda, se forçar, conseguimos mandar mais. Mostra o quê? Mostra que o Brasil se consolidou realmente como um fornecedor de milho, como um consumidor de milho, e esse momento, como nós estamos presenciando um atraso, Antônio, no plantio da soja, ela vai atrasar agora, pode ser que a gente vai ter problemas aí na safra do milho que vai entrar. Consequentemente, atraso de ofertas de milho no mercado interno. Nós estamos muito preocupados aí com o abastecimento, mesmo com a Conab colocando alguns leilões que ela tem poucos estoques. Mas não é suficiente, né, Luiz? Não é suficiente e está bem localizado no Mato Grosso, para você ter uma ideia. Mostra que o produtor agora, a gente está enxergando, Antônio, muito parecido com 2016, onde nós negociamos milho em 50, 52 reais em Goiás. Já no Mato Grosso, o milho quase a 30 reais uma saca de milho lá. Nós temos no cenário, Antônio, hoje novos agentes participando nesse mercado de compra, que são as usinas de etanol, as empresas, as trades de exportação, e isso faz com que o mercado está bem enxuto. Então, nós estamos acreditando aí, podemos ter um apagão, talvez aí no primeiro trimestre aí do ano que vem. Quem não estiver abastecido, alguns estados podem se beneficiar ainda talvez de uma importação do Paraguai ou talvez da Argentina, se isso der viabilidade econômica, né? Então a gente está bastante preocupado, porque em 2016, Antônio, a Conab ainda tinha um estoque maior, né? E hoje não tem. Muito baixos os estoques, né? Tem gente que é contra a formação de estoque regulador, mas mostra que é um mecanismo importante, porque a segurança alimentar ela é importantíssima, tanto é que a China e os Estados Unidos sabem disso e se protegem muito disso, né? Então a gente está muito, muito preocupado com esse processo do milho, e ainda mais que agora o dólar subiu, favoreceu mais ainda os contratos de exportação e a gente está aguardando ver o desenrolar disso aí nos próximos dias. Estoque regulador é a mesma coisa que você não ter um step no carro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Estoque regulador é para ajudar o produtor, para ajudar o país na hora que a coisa dá zebra. E o que nós estamos enxergando agora, nesse momento, dia 15 de novembro, é o seguinte: o estado de Goiás vai ter problema com milho. Já, né? Vai, com certeza. Não conseguiu nem plantar soja ainda, para você ter uma ideia. Quer dizer, a janela do milho para alguns estados da região centro-oeste, para alguns estados lá do Mato Piba, da região do Mato Piba, também a situação é muito crítica. Então, tudo leva a crer que nós vamos ter problema. Vai ter problemas aí de abastecimento, né? E eu acho que o
produtor E aí afeta toda a cadeia, né? É suíno, bovino, aves. Aquele que tem milho está pedindo os preços realmente que ele acha que vale, não está com pressa de vender e o mercado vai começar a sentir uma pressão maior do lado do comprador, talvez nos próximos dias. Né? Infelizmente. E para completar agora, tem aí as usinas que estão produzindo etanol de milho, então é mais uma pressão, mais uma pisada na garganta, vamos dizer assim, daquele que precisa do milho para o seu negócio, que é o pessoal de suínos, aves e bovinos e também a população. Infelizmente, né, Luiz? Exatamente. São as coisas de mercado, né? Mercado é isso. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. O alerta foi feito, né? Tá, já está colocado na mesa. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: aquele que controla o passado, controla o futuro. E aquele que controla o presente, controla o passado. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.